Você pode usar qualquer um dos dois, se sentir mais vontade. Ô, Felipe. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública, convocada por essa vereadora, Chiara Ranieri Bassetto, e irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução número 263/90, Regimento Interno, a fim de discutirmos sobre o ato administrativo da FUNPREV que suspende a aposentadoria especial de professores. Em pé todos. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos dessa audiência pública às 18h33. E lembrando que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno da Câmara, iremos encerrar até às 20 horas. Solicito ao vereador Coronel Meira, Secretaria aos Trabalhos, para fazer o registro dos senhores vereadores presentes nessa audiência. Boa tarde a todos. Presente a vereadora Chiara Ranieri, que preside essa audiência, o vereador Roger Barudi e este que vos fala como secretário. Foram convocados aqui para a audiência o Davi José Françoso, secretário municipal da administração, que se faz presente, a secretária Isabel Cristina Miziara, que está representada pela... Só um minuto, por favor, me perdi aqui. Pela Elizabeth Pereira, diretora de departamento, o secretário Antônio Carlos Garmes, secretário municipal dos negócios jurídicos, o Donizete do Carmo dos Santos, presidente da FUNPREV. Foram convidados o prefeito Clodoaldo Armando Gazeta, que está em São Paulo, e presentes nessa audiência o Luiz Pires, que é o presidente do Conselho Curador da FUNPREV, o Gilson Jimenez Campos, membro do Conselho Curador da FUNPREV, o Cirlei Polidoro Campos, Polidoro Campos, diretora da escola e membro do Conselho Fiscal da FUNPREV, a Renata Avante, membro do Conselho Fiscal da FUNPREV, a Gabriela Lucarelli Rocha, do Conselho Fiscal da FUNPREV, o Donizete, que nós já mencionamos como o presidente, o Eduardo Teres de Lima, procurador jurídico da FUNPREV, Davi, o Toninho, a Isabel, o Valdecir Rosa, diretor do Sincer, também se faz presente, o Moisés Cristo, também diretor do Sindicato dos Servidores, e o doutor José Francisco Martins, advogado também do Sindicato dos Servidores. Justificaram aqui as ausências a vereadora Yasmin, em razão de compromissos assumidos, o vereador Marcos Antônio de Souza, o vereador Manuel Lozila, também justificou sua ausência, o vereador Milton Sardim também justificou sua ausência, e o vereador Serginho Brum. Lido, senhora presidente. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 58J, o uso da palavra aos convocados e aos convidados será, mediante prévia inscrição e restringindo-se aos assuntos estritamente delimitados na pauta e sempre após a exposição para o uso da palavra. Primeiro, os vereadores, expondo suas observações e as indagações, e a qualquer cidadão que participa da audiência, formulando perguntas aos expositores ou aos vereadores,
por ele indicado. Então, eu gostaria de abrir a audiência, convidando a FUNPREV para que faça a primeira apresentação a respeito do ato administrativo eu gostaria que vocês se sentissem muito à vontade aqui na Câmara para usar tanto o microfone aqui, a lateral, ou aqui da tribuna. Boa tarde a todos, presidente, vereadora Chiara Baceto, Ranieri Baceto, demais vereadores, secretário de Negócios Jurídicos Antônio Carlos Garmes, Dr. Gobi, demais presentes, servidores, pessoal do sindicato, colegas da FUNPREV, boa tarde. Boa noite já. Rapidamente eu vou fazer uma apresentação, peço aí alguns minutos, uns 10 minutos, para fazer uma apresentação histórica da questão da aposentadoria especial, ao que toca aos professores e alguns outros cargos da Secretaria da Educação. Tá? Então, meu nome é Eduardo, sou procurador da FUNPREV e que faço análise, né, desses casos lá na questão legal. Bom, é importante nós lembrarmos que, na primeira redação da Constituição Federal, né, no artigo 40, a aposentadoria dos servidores, no que toca ao magistério, tinha a seguinte redação: o servidor ou a servidora seria aposentado aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e aos 25, se professor. Então, naquela época, né, na primeira redação da Constituição de 88, havia a redução de 5 anos no tempo de contribuição somente, no tempo ali identificado na linha B do inciso 3º do artigo 40. Né? E ali tinha a expressão com proventos integrais. Então, se exigia aquele tempo e os proventos seriam integrais. Com a emenda 20 de 98, a redação foi ampliada, foi alterada e ampliada para, além dos requisitos, né, do parágrafo 1º, inciso 3º, a linha A, que são os requisitos de contribuição e idade, também a Constituição pede que o professor, né, o servidor que exerce o cargo de professor, tenha tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Tá? Então, este texto do parágrafo 5º tem vigência a partir da emenda 20 de 15/12 de 98, ou seja, ampliou alguns requisitos para a aposentadoria do professor. Tá? Nesse caminhar, então, os requisitos que nós já estamos aplicando, né, desde 98, são todos os requisitos que vocês já têm conhecimento. Então, quadro, a partir da emenda 20 de 98, dos requisitos para a aposentadoria do professor. 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo onde se dará a aposentadoria, e a redução de 5 anos para idade e contribuição. Então, fazendo uma comparação, para mulher ou homem servidor público não sendo professor, idade para mulher 55 anos e para homem 60. E contribuição 30 anos para mulher e 35 para homem. Sendo professor, há essa redução de 5 anos, tanto na idade quanto na contribuição. Até aí, a gente tinha uma jurisprudência no STF que vedava a aplicação dessa redução de tempo na idade e na contribuição para professores que não estivessem em atividade típica de professor, ou seja, lecionando em sala de aula. Então, a jurisprudência do STF ela foi construída nestes termos. Tá? Essa é uma ação direta de inconstitucionalidade do Espírito Santo, foi publicada em outubro de 2001. Aí surge a súmula
anterior, 726, onde não se computaria o tempo de serviço de magistério, né, do professor trabalhando fora da sala de aula. A partir daí, a partir de 2003, houve um grande movimento de professores para a publicação de uma lei federal, que foi a Lei 11.301, onde ele especifica que o parágrafo 5º do artigo 40 teria a seguinte interpretação, né? São consideradas funções de magistério aquelas exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, tá? Quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Então, com esse artigo modificado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, foi proposta uma ADIM, né, a 3772, neste texto, né, em relação a este texto, e o STF declarou inconstitucional a expressão especialistas de educação. Os demais textos, né, as demais expressões continuaram. A partir daí, o TJ, aqui de São Paulo, né, esse é um acórdão agora de maio de 2017, já estabelece que a aposentadoria especial é atributo do cargo e do exercício, professor, não um atributo da qualificação pessoal que acompanha o professor em cargo diverso, entendimento pacificado no STF. Então, a discussão está no exercício de outros cargos que não aqueles dentro de unidade escolar. Tá? A nossa lei, lá em 2009, a nossa lei municipal foi alterada, trazendo o mesmo texto da Lei 11.301, transformando, então, o parágrafo 6º na seguinte disposição. Para fins do disposto no parágrafo anterior, que é aquela redução, né, redução na idade na contribuição, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimentos de educação infantil, de ensino fundamental e médio, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Com isso, e com um grande levantamento feito pela Secretaria da Educação na época, em 2009, surgiram as portarias 92 de 2009 e a 106 de 2011 da presidência da FUNPREV. Essas portarias consideravam alguns cargos de direção, coordenação e assessoramento pedagógico passíveis de serem beneficiados pela redução do tempo de idade, de contribuição e idade, quando exercidos na sede, desde que, nessa época, a sede certificasse que essas funções foram exercidas com fins de assessoramento pedagógicos ou atividades educativas. Essas portarias, então, como eu disse, foram expedidas depois de amplo debate feito entre a Secretaria Municipal de Educação e a FUNPREV. E aí existia também uma intenção da época, né, da Secretaria Municipal de Educação, que também algumas chefias pudessem ser beneficiadas, ao qual, né, a essa intenção, nós sugerimos indeferimento. Essas portarias, pelas atas 21 de 2017 e 22 de 2017 do Conselho Curador, foram revogadas. Por quê? Porque o Conselho Curador, então, através da Resolução 64 de 2017, acolhe o quanto decidido pelo Supremo Tribunal na repercussão geral, recurso extraordinário 1.039.644, acórdão publicado agora dia 13 de novembro, que reafirmou a jurisprudência do STF, proferida, né, na ação 3772 em 2009, que determinava que a função de professor, né, a aposentadoria especial para o professor só seria aplicada para aqueles que exercessem a sua atividade
de docência ou de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico. E aqui, além dele reafirmar, ele explicita, desde que todas essas funções fossem exercidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. A repercussão geral, então, para que não paire dúvida, é um instrumento processual que a gente utiliza, né, que está sendo utilizado hoje pelo direito brasileiro, para que haja uma compatibilização, né, daquela jurisprudência pacificada do STF sobre assuntos que possuam diversas relevâncias, né, do ponto de vista econômico, político, jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos no processo. Então, é uma consolidação desses julgados, e aí há uma forma de que a administração e o Poder Judiciário norteiem as suas decisões, né? Então, a repercussão geral ela tem essa forte influência sobre essas decisões do Poder Judiciário, e, notadamente, neste caso dos professores, né, do cargo de direção, assessoramento e coordenação, porque essa repercussão geral também ela reafirma a jurisprudência provocada na DIN 3772. Então, reafirmando essa jurisprudência, ela tem efeito, então, vinculante, ou seja, vinculando tanto o Poder Judiciário quanto o Poder quanto a administração em geral. A repercussão geral, então, agora julgada em outubro e publicada agora em novembro de 2017, veio, então, demonstrar que, mesmo após o julgamento da DIN 3772, muitos estados e municípios ainda aposentavam com as respectivas reduções professores que exerciam atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógicos fora de unidade escolar, e também demonstrou que alguns estados e municípios também aposentavam aqueles professores que deixavam a carreira de professor para assumir cargos isolados de direção e coordenação ou assessoramento pedagógico, que também eram, naqueles casos, beneficiados. Esses julgados estavam chegando, então, ao Supremo Tribunal, e, a partir daí, verificaram que estavam contraditórios àquela DIN de 3772, então surgiu a repercussão geral que nós estamos discutindo. Essa divergência estava na interpretação literal, tanto do texto da lei como da própria ementa publicada da DIN 3772, que não especificou os termos, entre aspas, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, para todos aqueles cargos que a lei determinava, né? Então, vamos voltar aqui no texto da lei, que eram aqueles cargos de, excluindo os especialistas de educação, direção, coordenação e assessoramento, desde que na unidade escolar. Tá? Então, ele reafirma isso, somente afastando o especialista de educação, julgando ele um termo inconstitucional. Tá? Então, com base nessa interpretação recente do Supremo Tribunal Federal, que pôs uma pá de cal nessa história, falou, olha, a partir de agora, professor só vai ser beneficiado da aposentadoria especial desde que, na sua atividade fim, que é a docência, em sala de aula, ou se no cargo de direção, no cargo de assessoramento pedagógico ou no cargo de coordenação pedagógica, que esses cargos sejam exercidos na unidade escolar. Então, essa tese de repercussão geral, publicada em 13 de novembro, foi acolhido, de 2017, foi acolhida pelo Conselho Curador. Então, a tese que se colocou no julgamento do STF foi, para a concessão da aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, parágrafo 5º da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício pelo professor da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que, e é aqui onde está pegando a situação, desde que em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
Então, com a revogação das portarias 92 e 106 da FUNPREV, nós vamos estar aplicando a repercussão geral para esses casos de diretor de unidade escolar, de coordenador e de assessoramento pedagógico, desde que esses cargos estejam em exercício no estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, tá? Afastando, então, aqueles casos de pessoas que exercem cargos na sede de direção de departamento, direção de divisão, mesmo que esse caso, e aí é uma discussão que foi trazida pela consultoria jurídica da Casa, mesmo naqueles casos que esse cargo de direção da sede tem alguma relação com a atividade pedagógica. É uma questão que a gente precisa analisar, tá bom? Muito obrigado, presidência. Eu vou passar a palavra à presidência da FUNPREV. Posso falar com a pessoa presente? Posso falar de uma pessoa presente? Apenas para registrar a presença, encontra-se presente a doutora Ana Paula Radigueri Moretti, que é coordenadora da Comissão de Previdência da UAB Bauru. Boa tarde, senhores. A FUNPREV não tem dúvida de que os professores, os diretores que atuam na sede, prestam um serviço de relevância para o município. Nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos, sim, mas nós temos que cumprir não só a resolução, porque a resolução ela é fundamentada na repercussão geral. Por que a FUNPREV tem que cumprir? Pelo seguinte, nós sabemos que a FUNPREV ela é fiscalizada pelo Conselho Fiscal, pela Câmara, pelos servidores, mas também a FUNPREV é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Se a FUNPREV não cumprir esta resolução, ou a repercussão geral, nós corremos o risco de ter as nossas contas rejeitadas. O Tribunal de Contas ele vai reprovar as nossas contas e não vai registrar as nossas aposentadorias. O que pode acontecer? A FUNPREV perde o certificado de regularidade previdenciária. A FUNPREV perdendo o certificado de regularidade previdenciária, que é o CRP, o município deixa de receber recursos da União. O que isso significa? Significa que aquele munícipe que está esperando ansiosamente o asfalto na sua rua, vai deixar de ter. Vai deixar de ter. E não só isso. Não só isso. Não só isso. E mais. Olha, eu vou só pedir aos professores que estão na galeria que não se manifestem durante a apresentação de alguém. Nós abrimos a oportunidade para todos se manifestarem no microfone, a inscrição está aberta ainda, podem se inscrever e se pronunciar, que eu acho que essa audiência ela tem um objetivo muito importante, que eu não posso acreditar que alguém aqui dentro da Câmara Municipal desse plenário entenda que os professores que ocuparam cargos de direção e coordenação devam ser penalizados com este ato. E eu entendo, inclusive, que nós temos que prestar muita atenção no que está sendo apontado pela FUNPREV, porque se o caminho for jurídico, é a partir de agora que nós vamos ter que buscar esse caminho. Ok? Então, vamos prestar bastante atenção. Obrigado. E, gente, a nossa intenção aqui é exatamente isso. É buscar soluções para resolver o problema de vocês. Mas buscarmos soluções juntos. Nós entendemos que o assunto é muito sério mesmo. E não só isso. A FUNPREV ela recebe a compensação previdenciária. Essa compensação previdenciária dá aproximadamente R$4 milhões por ano. Se o CRP não for aprovado, se nós não conseguirmos a aprovação do CRP, sabe o que pode acontecer? Nós vamos deixar de receber esses valores. Hoje, a FUNPREV tem aproximadamente 540 milhões de reais aplicados no mercado financeiro. Então, na verdade, esse assunto é muito sério.
Nós estamos aqui, e nós até achamos muito importante essa audiência pública, e parabenizamos a Câmara por conta disso, porque é uma forma que nós temos para encontrar uma solução. Hoje, por exemplo, alguns professores, eu estive em uma reunião com alguns professores, e eles questionaram aquela questão de estar na resolução em unidades escolares. Eu me comprometi com esses professores e diretores de conversar com o Conselho Curador para ver se nós podemos tirar essa expressão. Conversei com o Conselho Curador e eles aceitaram, nós vamos tirar. Não tem problema, nós vamos tirar sim. Então, a nossa intenção é essa, é procurar soluções para resolver o problema. Estamos tristes? Sim. Nós não estamos felizes de ter que aplicar a lei, mas nós temos a obrigação de aplicar. Ok? Eu gostaria de falar. Nós vamos abrir ainda para os convocados inicialmente, tá? Então, eu gostaria de convidar os secretários municipais presentes que queiram apresentar algum posicionamento a respeito do ato administrativo. Nós estamos com os secretários de administração, de negócios jurídicos e também a Bel representando a secretária municipal de educação. Então, acho que é importante para o debate nós entendermos qual é a leitura que se faz por parte da Prefeitura de Bauru com relação ao ato da FUNPREV. Se faz presente também agora o vereador Sandro Bussola, na nossa audiência pública. Presente, sindicato. Hoje nós tivemos uma reunião, uma pré-reunião à tarde com o pessoal da FUNPREV. A professora Isabel esteve presente, eu justifico a ausência dela, que ela teve um problema particular de última hora. Ela pediu desculpa aos professores. E nessa reunião ficou, nós conversamos bastante com o Donizete, ele explicou toda a legislação e o que coube à secretaria, o que os professores que atuam na secretaria questionaram. Nós, aqui, enquanto atuantes em departamentos, divisões, seções, fazemos ou não assessoramento pedagógico? Qual é a postura da secretaria? É óbvio que se faz o assessoramento pedagógico. Todos os professores, diretores que atuam na secretaria atuam, sim, fazendo o assessoramento pedagógico direto nas escolas, né? Os diretores de divisão, de departamento, eles assessoram todas as unidades escolares. A partir do momento que você está na Secretaria de Educação, você não tem uma única escola, você tem um conjunto de escolas. Cada diretor de educação infantil tem, em média, 10, 12 escolas. Cada diretor de ensino fundamental tem, em média, 6, 7 escolas. Então, eles atuam orientando pedagogicamente, administrativamente as escolas. Porém, o entrave ficou na legislação, né? Não é atuar em estabelecimentos de ensino, mas estar em estabelecimentos de ensino, que foi isso que o Donizete colocou para a gente. Não é, porém, abriu-se a possibilidade de estudar mais o que significa isso, atuar em estabelecimento de ensino. Ok? O Donizete quer falar novamente? Pode falar, Donizete, fique à vontade. Qual é a minha sugestão para esses professores e diretores que atuam na sede da educação? Faça um documento e remeta ao jurídico para analisar, porque qual é a situação que eles me passaram hoje? Olha, eu estou na sede da educação, mas eu atuo nas unidades escolares. A minha sugestão para eles é que eles façam um documento e encaminhem para a Secretaria dos Negócios Jurídicos, para que um procurador avalie a situação. Bom, eu gostaria de convidar também a fazer uso da palavra o Sincerme, que se faz aqui presente. Boa noite a todos os vereadores, a todos os secretários, membros
dos conselhos da FUNPREV, servidores presentes aqui na galeria. Acho importante essa iniciativa, e principalmente pelo fato de que está se encaminhando para um entendimento. Nós entendemos, analisando toda essa matéria, que essa decisão do STF em repercussão geral, certo? Como já foi dito aqui, ela não inova, ela não altera a jurisprudência que já vem, certo? Ao contrário, ela reitera a jurisprudência que já existe desde 2008 e, como foi dito pela própria FUNPREV, em razão da alteração do parágrafo 2º do artigo 67 da LDB, feito em 2006. A ADI de 2008, ela só considerou inconstitucional o termo especialista em educação, certo? No mais, se a gente analisarmos tanto a tese da ADI 3772, como a tese agora em repercussão geral, basicamente, a diferença, ela não é relevante. Exemplo, na DIN 3772, dizia o seguinte, que teria direito à aposentadoria especial às funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, né, que integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico por professores de carreira. A tese agora, esboçada em repercussão geral, é a seguinte: conta-se o tempo de efetivo exercício pelo professor da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Ou seja, ele desdobrou o que era ensino básico para ensino infantil, fundamental e médio. Em nenhum momento, se a gente entender o que originou a repercussão geral, foi justamente o fato de que se estava dando as decisões até então, se dava muita elasticidade àquilo que era função de magistério, certo? Então, foi nesse sentido que foi sinalizada a aplicação da repercussão geral, para que entendimentos diferentes desse não subissem, através de recurso extraordinário, para o STF. Correto? Ora, se não altera, se não inova, por que a FUNPREV quer mudar o entendimento que vem adotado até hoje, certo? Se o próprio STF não quis fazer ou assim não definiu. Porque se ele entendesse que o exercício do trabalho em estabelecimento de ensino infantil, fundamental e médio fosse a unidade escolar, certo? Ele assim teria escrito na tese de repercussão geral. Se nós olharmos o relatório do ministro Alexandre Bastos, até a jurisprudência que ele cita de outros ministros anteriores à repercussão geral, reafirmam, reforçam aquilo que foi feito, foi decidido em 2008. A FUNPREV, sim, ela na resolução 64, se não me engano, 64/2017, ela por si está conceituando aquilo que o judiciário até hoje não definiu, certo? O que se considera exercício efetivo em estabelecimento de ensino básico. Ela definiu na resolução que seria na unidade escolar. Ou seja, é incontroverso que os professores e diretores que trabalham na sede, eu acho que isso a FUNPREV reconhece, é incontroverso que eles têm função pedagógica, certo? A divergência, ela fica adstrita à questão de se conceituar o lugar onde eles estão atuando. Ora, todos os professores e diretores, quando vão lá para a sede, certo, participam do seu processo de remoção
e estão sediados em uma unidade escolar. Salvo engano. Salvo engano. Ou seja, se saírem de lá, eles voltam para a unidade escolar de origem. O fato de eles estarem exercendo a atividade num outro prédio não descaracteriza o exercício da atividade. Correto? Exemplo, se eu não tenho lugar para eu ficar dentro da unidade, eu vou trabalhar na calçada da frente e eu estou fora da unidade escolar? É um exemplo grosseiro, mas é mais ou menos isso. Então, com base, foi dito aqui também, que repercussão geral não é súmula vinculante. Existe diferença. Repercussão geral é uma forma que o STF adota para que as suas decisões, certo, venham orientar o judiciário em outras decisões de tal forma a evitar entendimentos diversos que vão culminar na intervenção do próprio STF. Não significa que juízes de tribunais infraconstitucionais possam ter entendimento diferente. A súmula vinculante, não. A súmula vinculante ela tem que ser aplicada, inclusive, pelos órgãos que não são os órgãos do Poder Legislativo e Executivo. Então, no caso, como não tem essa mudança, não tem inovação, eu entendo que a FUNPREV tem segurança jurídica para continuar concedendo as aposentadorias especiais aos professores e diretores, coordenadores pedagógicos, como vem sendo até nesse momento. Eu agradeço aí a oportunidade. Se faz presente também aqui o Dr. Raul Aparecido Gonçalves de Paula, ex-vereador e o presidente do Partido Verde local. Nós abriremos agora para os convidados fazerem uso da palavra. Nós vamos limitar o tempo, porque nós temos uma listinha aqui de 8 pessoas inscritas. Então, a partir do momento que o primeiro usar a palavra, nós vamos dar um limite máximo de 15 minutos para quem ainda quiser se inscrever a fazer o uso da palavra. Tá? Então, a partir do momento que o primeiro falar, a gente dá 15 minutos para ainda poderem se inscrever. E aí a gente encerra as inscrições. E cada um que for usar a palavra, a gente vai limitar em 5 minutos. Tá bom? Então, o vereador Meira vai chamar. Vamos lá. Fabiola Pereira Soares. Boa tarde a todos os presentes, senhores vereadores, nossos colegas aqui, né, funcionários, o sindicato. Antes de eu começar a minha fala, eu queria só fazer menção a uma moção de repúdio do Conselho Municipal da Educação de Bauru, Câmara de Educação Básica de 2017, reunida aos 14 dias de dezembro corrente, repudia o ato administrativo da FUNPREV, que prevê suspender aposentadorias especiais para professores e diretores que atuaram ou atuarão em cargos fora das unidades escolares, prestando serviços à Secretaria Municipal de Educação. O documento está aqui, assinado por todos os membros. Tentarei ser o mais breve possível. Vindo para cá, eu me dei conta de que a audiência pública de hoje ela tem que se iniciar com uma reflexão que vai um pouquinho até além, porque está envolvendo a FUNPREV. A FUNPREV é alimentada por nós, funcionários. E o que a gente espera é transparência nas atitudes. A gente está vivendo um momento muito peculiar no nosso país, em que mudanças relativas à Previdência ocorrerão num curto espaço de tempo. Então, a gente gostaria de contar com a FUNPREV no sentido de nos alertar, de nos consultar e de discutir o que será a nossa Previdência. Isso começa com a situação em que se encontram professores e diretores que atuam ou deverão atuar no futuro, junto à Secretaria Municipal da Educação. Tá?
Atitude de negação da aposentadoria das professoras que, no momento da solicitação da mesma, causou enorme desconforto e indignação a toda a classe, foi uma surpresa. Em nenhum momento nos últimos 20 anos nos foi avisado, via reunião, memorando ou qualquer documento, que ao assumir a Secretaria da Educação, algum tipo de cargo, perderíamos o benefício da aposentadoria especial. Esse aviso não foi feito, esse documento não foi assinado e os interessados aqui presentes podem confirmar isso. Ao que parece, e foi divulgado pela mídia, um grupo restrito de interessados teve uma conversa informal com algum representante da FUNPREV. Ora, muitas das professoras que terão as suas aposentadorias negadas estão fora da Secretaria da Educação há 15, 10, 5 anos. Então, essa informação, se chegou a um grupo pequeno, a uma chefia imediata, não foi repassada às pessoas que têm interesse imediato na situação, né? Ao ler com atenção a ação direta de inconstitucionalidade 3.772, observa-se que o assunto vem sendo discutido há muito tempo. Ainda assim, de forma repentina, a gente tem a notícia de uma modificação sem que esse assunto nunca tenha sido pauta e sem que, em nenhum momento, nenhum funcionário da FUNPREV tenha nos alertado. Vou dar o exemplo do meu caso. Em agosto, eu tive minha aposentadoria deferida. Eu preferi acabar o ano letivo e entregar minha titulação de mestrado e pedir para aguardar até dezembro. Eu retornei e a funcionária Roberta, da FUNPREV, me alertou. Sua contagem de tempo foi para a administração e, provavelmente, o jurídico negará sua aposentadoria. Isso é o que tem acontecido com as pessoas quando chegam à FUNPREV perguntando o que vai acontecer. Tá? Então, eu queria sensibilizar vocês com a ideia de que as pessoas trabalham uma vida inteira e fazem projetos para depois dessa vida de trabalho e colaboração. Toda vez que assumimos um cargo na secretaria, o fizemos por competência e por nos destacarmos academicamente dentro das nossas funções nas unidades escolares. E a única coisa nos dita é: todos os seus direitos serão preservados. Como acontece. A próxima inscrita é a Meire Cristina dos Santos Danjo. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer esse momento de nós podermos ter voz. Conforme disse a nossa colega Fabíola, até o momento não tivemos. Gostaria em especial de agradecer à vereadora Chiara, que esteve conosco e que está conosco nessa luta, porque é uma luta. E não é uma luta só de lei, é uma luta pedagógica, política e olhando para o desenvolvimento humano das nossas crianças. Bauru tem uma história de qualidade e que não pode ser perdida, porque todas as pessoas, como a Fabíola disse, que estiveram e estão na Secretaria da Educação, assim como as que não estiveram e não estão, também têm qualidade, mas quem está lá, nós fizemos uma proposta pedagógica da educação infantil, nós fizemos um currículo do fundamental, isso não pode ser perdido. Eu tenho 31 anos de magistério, estava há 4 meses da minha aposentadoria, e apesar da lei ser legal, ela não é justa, porque ela não olha para a vida das pessoas. Então, quem perde com isso, além de nós, é a rede, é o Sistema Municipal de Ensino, que vai atuar não só nesse quesito, porque vem mais coisa por aí, nós sabemos, não pela FUNPREV, mas pelo cenário nacional. Então, nós precisamos olhar para os nossos alunos e garantir essa qualidade, porque Bauru é conhecida nacionalmente e internacionalmente pela qualidade de ensino que ela desenvolve. Então, eu estou arrasada, porque eu estava há 4 meses da minha aposentadoria. Na verdade, não pretendia me aposentar, porque eu tenho meu compromisso com o governo até 2020. Mas, nesse momento, estou repensando e voltarei para a escola.
Então, todo o trabalho que fiquei 20 anos na escola e 11 na secretaria, não está sendo, principalmente esse tempo de secretaria, não está sendo valorizado. A qualidade do ensino. Não estou pensando só em mim, estou perdendo, mas tenho certeza absoluta que a educação vai perder muito. Não por mim, mas pela história que está sendo jogada fora. Então, eu gostaria de dizer até mais coisas, não me preparei, porque, na verdade, nem iria falar. Mas eu estou indignada. A lei é legal, mas ela não é justa. Infelizmente, o sistema econômico que nós estamos vivendo não olha para o ser humano. No mundo não deveria existir isso. Nós não trabalhamos com máquinas, nós trabalhamos com pessoas. O ensino público de qualidade de Bauru só está no caminho em que está, porque tem essa história de desenvolvimento, de aprofundamento. Todas nós que passamos pela secretaria, mesmo os que não estão na secretaria, nós desenvolvemos projetos, nós temos formação continuada semestral de 56 cursos. Se nós não fizéssemos isso, o governo teria que pagar uma empresa para fazer. Se nós não estivéssemos preocupados com o desenvolvimento humano, o governo teria que comprar apostilado, que a gente entende, segundo a nossa teoria pedagógica, que não é o melhor para o desenvolvimento das crianças. Nesse momento, infelizmente, muitas colegas já estão voltando para a escola e muitas voltarão. Como nós temos a lei da prudência que não pode contratar, eu gostaria de perguntar como é que vai fazer com a questão da formação continuada. Essa é a minha pergunta. E a outra pergunta é o que eu quero, nem é pergunta, é uma colocação. Eu quero acreditar que nós não estamos sozinhas, porque não é possível nós levarmos o nome de Bauru nacionalmente e internacionalmente numa qualidade de ensino e isso não ser visto pelos nossos governantes. Eu espero, sinceramente, que vocês olhem para isso, não só para a letra fria da lei. É isso, gostaria de dizer mais, mas estou muito arrasada, nervosa, nem sei como que eu consegui falar isso aqui. Obrigada. Como a Meire fez um questionamento, ela fez um questionamento. Eu acho que é importante que esse questionamento seja respondido, né? Meire, meninas, a formação continuada é feita pelos professores da própria rede, professores e diretores. Nós temos um departamento pedagógico que retiramos das escolas, das salas de aulas, os profissionais que realmente se destacam e vão para a secretaria e atuam na formação dos demais. Se não tivermos pessoas para atuar no departamento pedagógico da rede, a secretaria tem que contratar de fora a formação, porque a formação ela está prevista, inclusive, em lei. Para o servidor evoluir na carreira dele, para ele ser promovido, para ele ter as progressões dele, ele precisa de curso. E nós damos preferências para os cursos que a gente dá pela própria secretaria, porque são cursos voltados para a proposta pedagógica, para o currículo, para aquilo que a própria secretaria produz. E, realmente, a Secretaria da Educação Municipal, a educação municipal é uma educação renomada. E graças aos servidores que atuam tanto nas escolas, diretores, professores, o apoio, quanto os servidores que atuam na Secretaria da Educação. A formação é feita realmente pelos servidores das escolas. É de lá que nós tiramos essa mão de obra que atua dentro da Secretaria da Educação. A próxima inscrita é a Marta de Castro Alves Correia. Boa noite a todos. Eu cumprimento a todos os presentes, os amigos, principalmente as colegas que já se manifestaram e já disseram tudo o que havia de ser dito. Eu só queria expressar aqui a nossa indignação.
né, a nossa indignação de ser surpreendido por uma lei, né, pela essa repercussão geral, da qual nós fomos vítimas, né? A gente se sente vitimado, ou melhor, a gente se sente até castigado. Parece até que é um castigo ter passado pela Secretaria da Educação. Do trabalho honrado, como a Meire Bens colocou aqui, um trabalho que é necessário, inclusive, para progressão no trabalho do próprio trabalhador da educação, né? Que ela exige essa qualificação e nós atuamos nela. A gente fica indignado de pensar que esse espaço da educação da qual foi colocada seja um espaço tão circunscrito ao espaço lá de 4 paredes da escola. Como nós sabemos que hoje, em pleno século XXI, a educação se dá até por um smartphone, né? Então, é muito complicado quando você começa a pensar que é necessário estar lá dentro de 4 paredes. E esse ensino que está lá sendo desenvolvido tem muito do nosso trabalho, tem muito da nossa dignidade colocada nesse sistema. Muitos estão lá há mais de 10 anos, não é por cargo político, mas é por competência. Próximo inscrito é o Guilherme Miani Bispo. Boa noite. Bem, boa noite a todos. Eu estou representando algumas das professoras que me procurou com a tamanha indignação pela falta de transparência, primeiramente da FUNPREV, porque algumas delas, como disseram, foram pegas de surpresa, né, com... Foram pegas de surpresa com conversas de corredor, se assim posso dizer. Excelência. Infelizmente, nós não estamos lidando com pessoas que não sabem o que estão fazendo. São professores que formam professores, né? Algumas delas que pela FUNPREV podem falar assim, a lei está aqui, a gente tem que cumprir o enunciado do STF. Só que eles se esquecem que nessa letra fria da lei, muitas professoras estão sendo prejudicadas. O princípio da isonomia está sendo esquecido também, né? Muitas professoras já se aposentaram, já tiveram o direito de se aposentar pelo período. E agora? E as que estão chegando? E as que têm aí 4 meses, 6 meses, que quiseram se aposentar, estão voltando, não estão conseguindo? Eu quero me aposentar, eu tenho o direito de me aposentar. E está sendo negado pela FUNPREV. O que a gente vai fazer? Né? A FUNPREV alega problemas no Tribunal de Contas, mas eu acho que a população, que a cidadania, o cidadão, não tem que pagar o pato. Professor, servidor público, de carreira, ele não foi, com perdão da palavra, não jogou um currículo para ser contratado. Não desmerecendo qualquer profissional nesse país, mas eles passaram em concurso, estão aí, trabalhando, lutando, saem cedo da casa deles, estão indo para a secretaria, defender o direito deles, formando outros profissionais. E a FUNPREV, lamentavelmente, está querendo tomar uma atitude baseada numa repercussão geral. Isso não é normativo ainda, eu acho que pode... caber muita discussão. Se a FUNPREV virar as costas dos professores, muita gente vai estar do lado deles, acho que a população em geral vai estar, porque, como disseram aqui, a educação em Bauru é muito boa, a educação em Bauru é perfeita. Vocês que formam os alunos de vocês, vocês sabem disso, parabéns por isso, tá? E a gente só tem a lamentar pela perda de qualidade na educação, apenas isso, Excelência. Obrigado. O próximo inscrito é o Marcel Cabete. Se eu pronunciei errado, me desculpe.
Boa noite, presidente, secretário, jurídico da FUNPREV, jurídico do sindicato, os demais da plateia. Sou advogado militante aqui na cidade há 25 anos. Minha esposa é a Márcia Magoga, professora, recentemente voltou à classe. Quero enaltecer os pareceres dos jurídicos, tanto da FUNPREV como do sindicato, que brilhantemente fundamentaram os seus pontos de vista. Entretanto, nós devemos ressaltar a questão da essência da Constituição. A Constituição, ela visa a proporcionar ao cidadão a educação. E, como princípio pétreo, básico da Constituição, isso tem que ser preservado. E como se faz essa preservação ou essa melhora de desempenho, como bem colocou a Meire, do ensino de Bauru? É justamente puxando os melhores para auxiliar nas funções burocráticas. E outro detalhe também que a gente tem que estar ressaltando, todas estão lotadas em classe de aula, em salas de aula, entendeu? Estão apenas deslocadas fisicamente. Então, eu quero argumentar junto à FUNPREV que tem um pouco de bom senso, um pouco de coerência na hora de deliberar. É somente isso. A repercussão geral, como bem dito, ela é apenas para dar sequência, um norte aos tribunais. Nós sabemos, já fui jurídico de prefeitura, eu sei da função do Tribunal de Contas e que os auditores, às vezes, têm atitudes imparciais, são muito rígidos com as entidades municipais. Entretanto, eu acho que o bom senso deve perdurar, deve permanecer. Então, eu gostaria de solicitar à FUNPREV que analise com mais carinho, com mais ponderação, essa questão do deslocamento físico desses profissionais, que eu não vejo haver empecilho para a concessão das aposentadorias como professores. Só isso. Próximo inscrito é o Cláudio Dangió. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Sou o Cláudio. Foi dito aqui indignação, sonhos castrados, isonomia, atropelamento da lei, massacre dos professores, com muita propriedade. Então, eu não vou repetir isso aí. Eu queria para uma coisa mais prática. No Brasil, tudo é modismo. Tudo é modismo. O modismo agora é acabar com a aposentadoria. Não tem mais dinheiro. É modismo. É modismo. Um pessoal, a FUNPREV, se reúne, solta um papel em 1 hora, não avisa ninguém e caça o sonho de todos, sem avisar. Gente, é puro modismo. Por que não convocou os 70 profissionais? São 70 profissionais? Não sei. Por que não convocou? Olha, está acontecendo isso com a lei. Aí, nós repetiríamos a palavra do senhor Eduardo. A partir de agora, quem quiser correr risco, volte para a sala de aula. Ele falou, a partir de agora. Agora, o que não pode é falar, o que você fez não serviu para nada. Como uma pessoa ouviu, 11 anos, uma pessoa chegou sarcasticamente e falou, e aí, não vai aposentar, hein? Vocês acham, gente, fazer isso com pessoas que estão 11 anos lá, que passaram por 3 prefeitos, você acha que passaram por 3 prefeitos, por 3 secretários da educação, tá lá por competência ou por pediram para politicamente cargo político? É pura competência, gente. Pessoas que estão lá há 3 prefeituras, há 3 prefeitos, e os que saíram anteriormente. Então, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, quem quiser correr o risco, fica no rigor da lei.
Agora, para trás, não. Vai julgar o passado? Você falou a partir de agora. Ok? Muito obrigado. Posso? Uma parte, Excelência. A FUNPREV foi provocada, então ela vai responder. Antes, né, de dar a réplica para o nome do senhor, o senhor Cláudio, eu acredito nem que seja uma réplica. Eu acho que a audiência pública, para nós operadores do direito, né, que não é uma palavra muito boa, né, operadores do direito, o professor Gobi está aí, mas para a gente que, assim, analisa toda a situação, eu acho que a audiência pública tem realmente a relevância, como foi colocada por todos que me sucederam e agora que me antecederam nessa fala. Eu queria pontuar duas situações. Primeiro, as portarias que foram agora revogadas pelo Conselho Curador, o parecer para que elas existissem foi meu. Tá? A análise da situação, à época, em 2009 e depois em 2011, que não estendeu para os chefes, né, de sessão, os pareceres foram meu, com discussão, com deliberação, com o assessor especial lá da Secretaria de Educação, que era o Henrique, né, com a secretária Vera na época. Né? Então, quando essa demanda da repercussão geral foi trazida agora no início de outubro, né, depois de vários congressos que nós fomos assistir, né, em outras cidades, as pessoas colocavam sempre Bauru como sendo, e colocam ainda como sendo, um município que, na questão de previdência, tem algumas, entre aspas, só para me fazer entender, alguns benefícios a mais que em outros municípios, em alguns outros estados, não tem. Tá? A gente, dentro de uma interpretação jurídica, tentou e tenta beneficiar a todos aqueles que passam ali para analisar as suas situações. Tá? Então, este procurador da FUNPREV não, em nenhum momento dos 10 anos que eu estou ali, tentou ou fez atos administrativos, tanto é que não são meus atos, mas são baseados nos nossos pareceres que esses atos são produzidos. Tentou prejudicar um ou outro. Tá? No momento, e aqui é a réplica, que eu falo que daqui para frente voltem para a sala de aula, eu não falei desta forma, eu só repliquei o texto da repercussão geral. Dito isso, conversando aqui com o Dr. José Francisco, conversando com o Dr. Carlos Gobi, depois conversando também com o pessoal do jurídico da prefeitura, o que se pode fazer, já que está tendo muita discussão na questão da segurança jurídica. Pessoas que entraram em agosto preferiram optar pelo PCCS, aposentar depois, e aí entra com essa situação no meio e prejudica, entre aspas, a questão da aposentadoria. Né? O que se pode fazer? Pegar o artigo da Constituição, passei agora para o Dr. José Francisco, parágrafo 5º do artigo 40. Lá não está especificado o estabelecimento, nós lemos aqui agora, estabelecimento de ensino. Na repercussão geral, só um minuto, na repercussão geral, a lei catarinense, né, e os atos da Procuradoria do Estado de Santa Catarina, existe, como eu coloquei para o Davi um pouco antes da audiência, existe uma tabela de cargos que são beneficiados pela redução e cargos que não são beneficiados pela redução. Né? Conversando com a doutora Ana Paula também, a gente precisa analisar, e isso foi a sugestão no parecer que deu base para o Conselho Curador produzir o ato que foi produzido agora. Né? Então, o que eu queria falar nessa situação? A FUNPREV, analisando essa portaria, né, este ato de Santa Catarina, sugeriu à prefeitura que identificasse quais são os cargos que, no entender da administração direta, sejam cargos de passíveis de assessoramento pedagógico, e aí ter o benefício do artigo 40, parágrafo 5º.
Tá? O que eu alertei ao Dr. José Francisco agora, até 2015, todas as aposentadas, né, da educação tiveram as suas aposentadorias julgadas regulares pelo Tribunal de Contas. 2016, tá, mas eu estou falando dos atos produzidos até 2015 com base nessas portarias. De 2016 a 2017, salvo engano, ainda nós não temos a sentença de regularidade desses atos. Tá? Então, o nosso receio, além daqueles que o Donizete colocou, é a questão do julgamento da regularidade desses atos administrativos de concessão de aposentadoria para os professores que exerciam cargo de direção e afins. Por quê? Porque eles não julgando regulares, a pessoa não é considerada aposentada. Então, quando fala-se que não tem voz, não é transparente, a gente não está pensando no servidor, a gente pensa. Então, tanto é que são pareceres que a gente, às vezes, demora para analisar, para ouvir todas as discussões em relação a isso. Né? Então, neste caso, a sugestão foi, tudo bem, quer fazer uma resolução, vamos produzir uma resolução para aplicar a repercussão geral? Vamos, ok, porque ela reafirma, data máxima vênia aos entendimentos contrários, ela reafirma a DIN, e a DIN tem efeito vinculante, ponto. Contudo, a sugestão que está no parecer é, vamos analisar cargo a cargo, fazer uma planilha cargo a cargo, e se precisar de um decreto municipal, como eu coloquei para o Sincerme, se precisar de um projeto de lei que, dentro da constitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 40, consigne lá que os cargos, como foi aquela professora, a primeira que falou, a Fabiola, colocou assim, concordo plenamente com a senhora, cargos de supervisão de primeiro, não sei se tem ainda o cargo de supervisão de primeiro grau, segundo grau, mas de ensino básico, fundamental e médio, é óbvio, como a gente estava conversando, não dá para ter um supervisor por turma, por escola, né? Claro, a gente precisa identificar isso, e como o doutor José Francisco falou, é provável que não se tenha definido, como realmente não teve, pelo judiciário, quais cargos são ou não são. Eles se relegam ao ato administrativo. Tá? Então, o parecer que deu ok, vamos publicar a resolução, foi nesse sentido, que publique-se a resolução, mas que se analise essa tabela com a secretaria, tanto é que o Donizete, antes da resolução, foi várias vezes na secretaria, pessoas vieram na FUNPREV para a gente discutir isso aí. Tá? Então, é essa colocação. A FUNPREV não se furtou e não se furta até agora a dar atos administrativos, a produzir entendimentos que, por favor, que até este momento beneficiasse, tanto é que várias professoras foram aposentadas e os atos de aposentadoria foram julgados regulares. Tá? O ato administrativo da FUNPREV, baseado em pareceres da nossa Procuradoria, tem esse viés de analisar toda a situação, sempre em conjunto com a administração. Tanto é que vários pareceres são baseados em análise da administração e da educação em relação aos cargos. Tá? Então, não é que hoje vai cessar essa discussão. Né? Não vai haver um ponto final e pronto, daqui 1 ano, 2 anos, ainda nós vamos continuar com esse entendimento. Não. Nós vamos abrir, como já está aberto já há tempos, tanto é que o processo é anterior a isso, abrir a discussão com todos, tá? Como já está sendo feito, mas que a Procuradoria não vai produzir atos que venham a prejudicar a vocês. Tá? Tanto é que os atos administrativos, repiso, foram produzidos lá em 2009, e todas as pessoas que foram aposentadas com base nessas portarias revogadas tiveram, até 2015, que eu tenho conhecimento, suas aposentadorias regulares. As de hoje, é que eu estava conversando com o doutor José Francisco, as de agora ainda não foram analisadas pelo Tribunal de Contas. Nós vamos ter informação disso no final de 2018 ou no início de 2019.
temos pareceres de outros municípios, porque o ato administrativo de concessão de aposentadoria ele é complexo. A FUNPREV aposenta vocês, vocês saem do serviço, mas ainda fica pendente de análise do Tribunal de Contas. Se não for julgado regular este ato, é anulada a aposentadoria. Tá? Então, a nossa preocupação, até para que não se prejudique, não só a questão da certidão negativa, não só a questão da compensação, mas a questão individual da própria professora que se aposentar, que dentro de 5 anos ela pode ter revogado a sua aposentadoria. Tá? Então, a nossa posição, pelo menos da minha posição funcional na FUNPREV, é sempre analisar o caso dentro da legalidade, mas também dentro da realidade da situação. Tá? Então, a partir de agora, acredito que a FUNPREV vai dar andamento nessa questão desse quadro de cargos. Era isso, senhora. Doutor, posso fazer uma pergunta? O que o senhor está sugerindo? Que não se peça aposentadoria nesse momento? É para guardar? Não vamos pedir aposentadoria nesse momento? Essa é a sugestão da FUNPREV? Desculpa, eu não entendi a pergunta. O que é que o senhor está sugerindo? Que os professores não peçam, então, aposentadoria nesse momento? Olha, vamos olhar, então, todos. Tá? A situação é a seguinte. Com a repercussão geral, se a FUNPREV defiro e conceda a aposentadoria, o risco dessa pessoa aposentada não ter a sua aposentadoria julgada regular é grande, porque já existe a repercussão geral. A pessoa que vier analisar as contas da FUNPREV, analisar aqueles atos de concessão, vai olhar aquele ato vai se deter mais aquele ato. E aí, ao analisar as certidões, vai falar assim, olha, essa pessoa era diretora e não podia, por conta da repercussão geral. Se houver essa decisão. Se falar para não pedir a aposentadoria, se ela não tem, se ela tem condições de se aposentar por outras regras, ela tem que pedir também por essa regra. Tá? Mas pela regra da redução, corre-se o risco de, se a FUNPREV deferir com base nas portarias hoje revogadas, corre-se o risco daquele ato ser julgado irregular pelo Tribunal de Contas. Então, eu não posso, senhora presidente, eu não posso sugerir aqui que os servidores não peçam aposentadoria. O resultado deste pedido administrativo é passível de uma análise judicial, inclusive. Tá? Mas eu não posso aqui sugerir, não entrem com pedido, vamos resolver primeiro a situação. Agora, como aquela professora que falou, eu fiz um pedido em agosto, suspendi. Aí fui, a Fabíola, desculpa, obrigado, sou péssimo com nomes, para guardar os nomes. Se a Fabíola foi lá em agosto, pediu, aí verificou, olha, daqui em dezembro eu vou conseguir um PCCS, vou conseguir uma progressão. Não, vou esperar e vou me aposentar em dezembro. Tem essa situação da repercussão geral? Tem. Aí ela foi pedir e indeferiu. Né, ou vai indeferir. Eu não posso falar assim, não entrem com pedido. Não posso fazer isso. Vai que ela tem condições de outras regras aposentar. O que eu estou sugerindo é que, como já foi sugerido no parecer, os cargos que são passíveis dentro do parágrafo 5º do artigo 40, aí a gente esquece a DIN e esquece a repercussão geral. Vamos analisar isso e, através de um ato legal da prefeitura, seja por projeto de lei, seja por decreto, possibilitar esses cargos, então, a análise do benefício com a redução. Mas sugerir ou não, para a pessoa entrar ou não com pedido, isso eu não posso fazer, porque às vezes ela pode ter outros benefícios, né, ou pode se beneficiar com outros benefícios ou não. Tá? A sugestão que está no parecer é essa, que se aplique o ato, né, mas que se analise dentro das demais formas de legalidade. Era isso, senhora presidente. Obrigado. O senhor ainda tem tempo. Vamos lá, Cláudio. Não, eu pedi, ela me chamou.
Olha, eu posso que não vou usar o termo certo, mas quando ele falou se alguém aposentar vai ser avaliado daqui 2 anos, eu entendi como assédio moral isso aí. É muito grave o que ele falou aqui. Eu entendi isso aí. Ele falou, olha, vocês vão aposentar, mas vocês fiquem atentos, porque em 2 anos você pode ser chamado de volta. Eu acho que isso aí não foi legal. Eu acho que a gente tem que ter um órgão sério, competente, reunir, chamar e fazer uma reunião. Não ameaçar em 2 anos estar aposentado ou não. Eu entendi isso aí. E muita gente que estava sentado lá também entendeu como uma provocação. Está aí a resposta. Presidente, só para esclarecer, não há assédio moral nem assédio, qualquer tipo de assédio aqui. É um ato administrativo complexo a aposentadoria, tá? Quando a pessoa preenche os requisitos para aposentar, ela apresenta os seus documentos na FUNPREV, idade, contribuição, aquela regrinha que eu coloquei ali no telão, idade, contribuição, tempo de serviço público, tempo na carreira, tempo no cargo. Quando a pessoa preenche esses requisitos, a FUNPREV faz essa análise administrativa, verifica se todos os documentos que o Tribunal de Contas exige para validar essa aposentadoria estão no processo, estão ali documentados. A FUNPREV defere o benefício, tudo bem? A pessoa entra em aposentadoria, tá? Entra no seu descanso merecido. Contudo, o Tribunal de Contas, por ser um ato administrativo público, né, ele vai analisar aquele benefício. Nós fazemos essa submissão de todos os atos por ano. Tá? Essa submissão é feita por um sistema eletrônico, chama SISCA-A, tá? Do Tribunal de Contas. É escaneado o pedido, o RG, o CPF, a certidão de tempo de contribuição, o parecer jurídico e o ato administrativo que concede o benefício. Os analistas do Tribunal de Contas analisam esse sistema por amostragem. Tá? Vai fazer ou por cargo, ou por idade, ou por... Enfim, ele faz essa análise. Se ele pega um ou outro caso que está fora da legalidade, aquele caso vai ser julgado irregular e ele pode pegar todas as aposentadorias daquele ano e analisar caso a caso. Então, não há aqui nenhum tipo de assédio, porque isso é um ato previsto pela legislação do Estado. O Tribunal de Contas analisa as contas do município de forma separada, do prefeito, da FUNPREV e do da Indurb-Coab. Então, esta fala vai nesse sentido da legalidade da situação. Então, o receio deste procurador é conceder benefícios, sugerir concessões de benefícios que vão contra essa repercussão geral, que, em casos da prefeitura, que o Donizete me colocou, em algumas situações, os fiscais já estão analisando as contas com base nas repercussões gerais de outras situações. Então, esta também é a nossa preocupação. Não há nenhum tipo de assédio. E repriso. O ato administrativo que deu origem às portarias 92 e 106, a análise dos pareceres foi minha. Tá? Naquela época, o Gilson era presidente naquela época, poderia ser negado, desde então, a aposentadoria especial dos diretores. Tá? Então, aqui eu quero fazer uma defesa da FUNPREV no sentido assim, além da legalidade, que é necessária a análise, a gente também faz uma análise de outras situações para também não prejudicar o servidor. Tá? Porque o ato é complexo, não é um ato que produz seus efeitos naquele momento. Muito obrigado, Excelência. Luiz Pires, na condição de presidente do Conselho Curador da FUNPREV, também vai responder. Bom, boa noite, vereadora, vereadores aqui presentes. Bom, primeiramente, né, que todos nós somos funcionários públicos municipais. Estamos lá na FUNPREV tentando garantir os direitos adquiridos nossos, que estão prestes a ser roubados através de uma mentira da Previdência, que vai nos jogar todos no mesmo barco. Né? Em momento nenhum se tentou fazer nada para se prejudicar 10, 20, ou 30, ou 40, inclusive, após ter sido editado, vocês estão vendo aqui que são, para variar, entendimentos jurídicos. Né? Os pareceres jurídicos, eles são dessa maneira mesmo, existem entendimentos de formas diferentes, e sempre quem define no final é o Supremo Tribunal Federal.
Quando a gente, depois da gente ter ouvido os pareceres e da FUNPREV, o perigo que estava ocorrendo, que se fossem cedidas essas aposentadorias, lá na frente elas poderiam ser revertidas, aí o professor teria que voltar, os gestores e da FUNPREV da época que definiram, eles responderiam com o seu patrimônio para ter que devolver os recursos em que foi pago pela FUNPREV, coisas desse tipo. Qual foi a preocupação que nós tivemos? Falamos, então, espera aí, não publica. Ou seja, nós não publicamos até agora essa resolução que nós tivemos. Terça-feira, agora, nós temos reunião do Conselho da FUNPREV, está publicado em ata, com transparência, sai lá no Diário Oficial. Alguns diretores foram lá, inclusive, para conversar com a gente, as reuniões são abertas. Tá? E, com certeza, com base no que nós estamos ouvindo aqui, nós vamos ter que tomar, sim, alguma atitude e rediscutir alguma maneira, porém, o que se torna difícil, e a gente sai daqui também sem estar convencido de nada, é a segurança jurídica de falar, não, vamos continuar do jeito que está, vamos fazer assim. Quer dizer, é muito difícil, vereadora, o vereador Meira, realmente a gente ver os entendimentos. Né? O procurador e da FUNPREV fala com toda a propriedade, com toda a segurança de uma maneira, o advogado do sindicato fala também com toda a segurança, né, nos convencendo. A nosso ver, isso aí vai ter que ser ou judicializado, ou de alguma maneira, para que se tenha realmente a decisão, o que pode ou o que não pode e de que maneira. Com certeza, a FUNPREV, tá, enquanto nós tivermos lá funcionários, ela vai ser sempre a favor do que for para o funcionário público. Não tem nem dúvida, é para isso que existe a FUNPREV. Né? E ainda pior, nós vamos ter que resolver essa questão muito rápida, senão esse embrulho pode pegar, né, o que vão acabar com o funcionalismo público em cima dessas mentiras, que nós somos uma classe privilegiada, que as nossas aposentadorias, inclusive mostrando, né, eles pegam cargos do Executivo ou do Legislativo em Brasília, falando que aquilo é o nosso salário. Só que a nossa FUNPREV está sadia, nós já nos aposentamos normalmente só com 60 anos, né, e nós descontamos o nosso salário em cima do nosso salário integral. E agora querem jogar a gente no mesmo buraco que nós não recolhemos fundo de garantia e que a gente tem direito, sim, que eu não vejo como isso não ser direito adquirido, até porque, para mim, está faltando um ano. Então, também estou mesmo desesperado. Quando a gente viu a situação, foi realmente... a gente ficou assim, extremamente sem saber realmente o que fazer, até porque, se dá aposentadoria e depois caça 2 ou 3 anos, nós tivemos o caso no DAI, acho que foi um tempo atrás, né, o funcionário se aposentou e 5 anos depois foi revertida a aposentadoria, ele teve que voltar. Então, vocês imaginam sei lá o que seria pior, né, no caso. Então, assim, ó, na terça-feira a gente tem uma nova reunião, acho que nesse meio tempo, acho que o sindicato tem que se envolver muito mais mesmo, se for o caso já provocar com liminar ou com alguma coisa, porque judicializou, esse é o único cara que pode dizer quem está certo, é o juiz. O único cara. Porque a gente vai ouvir um promotor, um procurador, nós vamos ouvir um advogado, nós vamos ouvir um consultor jurídico, e cada um vai ter uma opinião diferente. O direito é desse jeito, é uma língua diferente, é um mundo diferente, que é o mundo de entendimento. Por isso que nós temos três ações depois de julgamento. Né? Um fala isso, o outro confirma ou desdiz, e o último lá em cima, que é o Supremo, que solta uma coisa dessa, que eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, repercussão geral, para mim era a música, era alguma coisa, e não a coisa para se seguir de direito. Para todos nós foi uma bala que soubemos disso. Então, vocês podem ter certeza que o que for fazer, se a questão é de tirar uma frase na resolução, se a questão for, não sei, criar a lei, nós mandamos esse processo imediatamente ao jurídico da prefeitura, para a prefeitura analisar o que vai fazer também. Então, nós vamos ter que nos juntar, se for o caso, continua sem publicar, ou a gente suspende alguma coisa, mas não podemos ser hipócritas e de dizer que nada está acontecendo. Não podemos jogar também o presidente da FUNPREV na obrigação de assinar aposentadorias, que depois se reverte e com o patrimônio dele ele vai ter que pagar. Acho que nós temos que achar uma solução. Para isso, nós estamos numa casa de leis. Para isso, a Câmara tem também um consultor jurídico que pode nos ajudar. Para isso, os vereadores podem se envolver também, criando lei ou adaptando o que for. Nós precisamos agora uma coisa. Agora tem que unir.
É Câmara Municipal, é Poder Executivo, é FUNPREV, é sindicato. Essa luta, estamos juntos. Tá? Agora nós vamos precisar de ajuda. E não adianta só dizer que não, que o funcionário ele tem que ter, como que ele tem que ter. De que maneira nós temos segurança jurídica para falar essa repercussão não tem que ser aplicada ou essa repercussão tem que ser aplicada. Vocês ouviram aqui 4 advogados falando. Como é que nós vamos falar que é ele que está certo, que é ele que está certo, que é o outro que está certo, ou o outro? É difícil. Agora, como nós vamos fazer isso? Terça-feira nós temos reunião nossa do Conselho. Alguma coisa nós vamos ter que fazer na terça-feira. O que eu garanto, já falei com o Donizete, é que até terça ela não vai ser publicada. Tá? Isso, como presidente, eu peço. E já falo aos pares que estão aqui que na nossa... Eu acho que a nossa agenda para terça-feira vai ter que ser exclusiva nisso, a não ser que tenha alguma aplicação emergencial, senão vamos ter que tirar o dia realmente para discutir essa questão. E espero que o sindicato esteja lá na nossa reunião, na terça-feira, na FUNPREV, para nos ajudar a rascunhar isso junto com os procuradores e ver se a gente consegue chegar de alguma maneira, para a gente ter a certeza jurídica e a garantia que estamos fazendo o melhor para os funcionários, mas de forma legal. Porque se fizer o melhor de forma ilegal, corre o risco de ser caçado lá na frente e todo mundo responder por isso. Obrigado. A próxima inscrita é a Ângela Campos. Olá, boa tarde a todos, boa noite já, né? E, na verdade, eu quis usar a minha fala hoje para poder fazer uma homenagem, né? Eu estou acompanhando toda a aflição que as minhas companheiras de trabalho estão passando neste momento, né? E eu só queria dizer para elas que a luta não foi em vão, tá? Se hoje nós temos um sistema municipal de educação reconhecido, e quando elas falaram a nível internacional, quem acompanha aí a academia sabe que realmente Bauru é reconhecido internacionalmente pela qualidade do seu ensino, né? A luta não foi em vão, tá? Então, eu gostaria de usar essa minha fala, na verdade, para homenagear todas as minhas colegas que estão aqui, né? Hoje, tristes, mas, quem sabe, vitoriosas, né? E trazendo também uma questão, eu acho que para o doutor Francisco analisar, né? É a questão de que está pegando, de que, desde que em estabelecimentos de educação infantil, fundamental ou médio, né? E aí, como é que fica a situação, que é que nós não temos, né? Mas como é que fica a situação daquele professor que atua em outras modalidades de ensino, em outros estabelecimentos de ensino, como na educação hospitalar, como na educação domiciliar, que é caso de muitas crianças, nós já tivemos casos de crianças, né, que necessitavam receber esse ensino na própria casa, né? Os professores que atuam nos próprios presídios, na Fundação Casa, nos asilos, enfim, como é que fica isso? Né? Eu não sou do meio jurídico, mas eu acho que é uma questão para a gente pensar, né? Qual é a natureza da função docente, né? Qual é a natureza o que é ser professor? É estar realmente só dentro da escola, né? E então eu acho que, novamente, o meu agradecimento a todas. Faz 1 ano que eu estou na Secretaria Municipal de Educação, por 12 anos eu estive dentro da sala de aula, e não aprendi a ser professora na universidade. Aprendi foi nos cursos de formadora, do quais aqui nós temos as nossas formadoras, a doutora Meire, que esteve aqui falando, a nossa IAECO, que é uma lutadora pela educação municipal, e tantas outras que estão ali e que representa tanto para a educação municipal. Outras e outros, né? Então, meu muito obrigada e boa noite a todos. O próximo inscrito é o Dr. José Francisco Martins. Bom, eu não vou ser repetitivo, mas eu vou me ater à questão que o doutor Eduardo falou, sobre a
possibilidade de se definir, como aconteceu em Santa Catarina, quais as funções que seriam inerentes ao magistério. Eu não vejo divergência em nada no que possa se estabelecer, através de qualquer norma, no sentido de aumentar a segurança jurídica na concessão das aposentadorias. Todavia, tem uma preocupação, porque, no meu entendimento, a FUNPREV já está caminhando no sentido de que retirar, né, a definição de unidade escolar, né, para conceituar ensino, estabelecimento de ensino básico. Então, nesse sentido, é importante resolver em relação à resolução, certo? Porque a resolução vincula. Se a resolução for publicada, a FUNPREV está vinculada àquilo que ela estabelece, a considerar a unidade escolar. Então, isso é uma tarefa para o Conselho definir na questão da resolução. E o entendimento. Então, o entendimento também tem que ser de que não vai se definir mais a questão da unidade escolar. Nós estamos caminhando para definir quais são as atividades, certo? Através de um ato do Poder Executivo que não se manifestou nessa audiência pública, inclusive o seu jurídico, certo? Com exceção da Beth representando a Secretaria de Educação. Ninguém aqui vinculado ao prefeito veio aqui, nem o secretário de Negócios Jurídicos que estava presente não se manifestou sobre o assunto. Ou seja, existe aí uma omissão do Poder Executivo em relação à questão. Mesmo porque o interesse, não só dessa administração como da anterior, era aposentar o máximo de número de gente possível, certo? Então, eu reforço que a resolução, certo? Ela não deve prosperar em razão dessa mudança de entendimento, bem como o entendimento em relação à definição de estabelecimento de ensino, certo? Tem que ser mudado. Então, nós vamos caminhar para uma definição rápida, concordo, para aumentar a segurança jurídica, que é isso que o Conselho está questionando, não está se sentindo à vontade para resolver. Não vejo problema. Agora, é óbvio que, diante das ameaças que estão vindo aí, principalmente na reforma da Previdência, que não se sabe se direitos adquiridos, apesar de todo o discurso, se eles vão ser respeitados ou se todo mundo vai ficar com mera expectativa de direito. Então, os servidores não podem ficar aguardando, né, ou segurando os seus requerimentos para a gente esperar toda essa definição aí num ato que depende do Executivo, que eu repito, não se manifestou aqui. Tá? É só isso. O próximo inscrito é o Dr. Raul. Boa noite a todos, todas. Boa noite, Gobi, Zene Revelo. Boa noite, Chiara, Meira. A gente sempre volta, né? Tem jeito. E os 4 anos que eu passei aqui dentro desta casa, eu aprendi algumas coisas, né? Uma delas é que a morosidade com que as coisas caminham aqui dentro é complicadíssima, né? E a gente fica vendo... Eu lembro que eu defendi o projeto de lei que eu falei, manda para casa aqui que a gente aprova rapidamente para aprovar os alvarás provisórios, pelo menos, né? Mas tira esse nome, não pode ser provisório. As pessoas precisam do alvará e a prefeitura fica 1 ano, 2 anos para aprovar um alvará e as pessoas necessitam do aspecto legal para caminhar com os seus negócios, né? E um dos principais sócios da gente, né, que é o serviço público, fica tomando os nossos impostos, acaba atrasando a gente ainda em termos da legalização dos nossos negócios. Então, o que eu vejo aqui nesse fato, né? As leis, elas são feitas exatamente para dar uma organização, né, para a sociedade conviver em harmonia e legal, e de forma legal. Quando uma lei não está fazendo isso, nós temos que modificar a lei, porque a lei foi feita para beneficiar as pessoas, e não para causar problemas para as pessoas, na verdade. Ela precisa organizar o sistema.
Eu tenho uma pergunta técnica para fazer, quem está representando a Secretaria de Educação. Esses 3 cargos, né, que estão em discussão principalmente, me disseram que são cargos que devem ser ocupados por funcionários de carreira. Isso é verdade? Muito bem. Então, se eu sou um professor e tenho lá a minha habilidade que eu posso estar contribuindo com o município, e alguém me convida para fazer parte de um processo desse, como eu assisti, o projeto municipal de educação foi apresentado lá, fantástico, né? Tem que dar os parabéns para vocês. Mas se alguém me convida, alguém tem que dizer para mim assim, ó, você vem, mas você vai se ferrar. Por quê? Né? Que nem eu vi uma professora falando que ficou 15 anos dentro do processo e ninguém me dá o direito de dizer, não, eu não vou não, porque eu vou me prejudicar na minha aposentadoria. Não é? Então, isso por si só, Chiara, já justifica o fato que está totalmente errado. Quer dizer, você tem um sistema, o município precisa de agir desta forma, ele até faz economia do ponto de vista técnico, né? Tem uma lei dizendo que esses cargos têm que ser ocupados pelos funcionários, e agora nós vamos querer enfiar uma lei que está dizendo que eles vão ser prejudicados na aposentadoria, gente. Não tem senso. Não tem senso. Então, o que está faltando? A segurança jurídica, mas uma segurança jurídica municipal, com lei municipal. Aí você tem que ter um prefeito que tenha a coragem de chegar e meter o projeto de lei aqui, dando essa segurança jurídica baseada em critérios técnicos, porque ele também não vai responder, como você falou, Pires, nem o presidente da FUNPREV, nem o próprio prefeito, não pode responder de forma pessoal com o seu patrimônio público em cima de ilegalidade. Agora, o Tribunal de Contas da União, eu vi várias vezes os vereadores derrubar pareceres, né, de rejeição de contas, inclusive de prefeitos, né, porque eles têm o entendimento deles. Se você tem provas contrárias, você derruba o entendimento deles. Nós acho que nós temos que fazer, no meu entendimento, um projeto de lei exatamente escrito em português. Cansei de falar isso aqui na Câmara Municipal. As pessoas às vezes fazem projetos de lei na correria, não escreve de acordo o texto como deve ser escrito, e aí fica causando essas vírgulas que se colocam, causam problemas técnicos de uma monta enorme. E vou dar um exemplo para vocês. Quando foi para fazer os corredores comerciais, que eu bati tanto aqui na Câmara Municipal, alguém escreveu assim, José Vicente Aiello, era para ser um corredor comercial, vírgula, Vila Santista. Ué, entende-se a Vila Santista, até ali perto só do tênis, depois não tem mais. Ali já é uma outra vila. Bauru é uma coxa de retalhos. Você anda 2, 3 quadras, muda o nome da vila. Aí, o entendimento jurídico foi o quê? Só podia ser até aquele pedacinho e não a avenida inteira. Então, gente, as leis têm que ser escritas em português. E tem gente capacitada para fazer isso com esse tipo de pensamento. Então, aonde está pegando? Está pegando a lei aonde esses funcionários, obrigatoriamente, a nossa lei vai exigir que esses funcionários ocupem esses cargos, e está pegando a lei que eles têm que ter os seus direitos adquiridos. Façamos uma lei municipal, com o respaldo dos 17 vereadores da Câmara Municipal, aí você tem uma segurança jurídica para agir. Se formos penalizados lá na frente com algum outro tipo de situação, me estranha muito, viu, Chiara? Porque o caixa é nosso, não é? Não é da prefeitura? Quem tem mais interesse em cuidar do patrimônio somos nós mesmos. Eu não sou funcionário público municipal, mas eu pago os meus impostos. Então, se a prefeitura tiver problemas, vai ter que... Grande parte dos impostos vão ter que ser canalizados para tampar rombo lá na frente. Então, a população inteira tem o interesse que isso dê certo e seja muito bem conduzido. Então, a saída, Chiara, é urgente um projeto de lei e tomar cuidado, Pires. Quando a gente começa a discutir muito, isso se arrasta, não? Se arrasta. Eu fiquei 4 anos aqui pedindo isso, pedindo aquilo, não virou nada. Me cansou a beleza em alguns momentos. Né? Até projetos de lei que eu aprovei aqui, para atender paciente diabético com prioridade, porque eu sei que os negros ficam cegos, para atender as crianças nas escolas, um simples teste de acuidade visual. Nem o Rodrigo e nem o Gazeta, com mais um ano, conseguiu implantar essas coisas. Coisa simples de se fazer. Então, a preocupação é essa morosidade. Se vier um projeto de lei para essa Casa de Leis, aí sim, os vereadores agem rápido. Agem rápido, aprova rápido, aí vocês têm a segurança jurídica
para que vocês possam agir sem causar nenhum tipo de transtorno, né, do ponto de vista pessoal para cada um, sem causar transtorno para a FUNPREV, e aí tudo fica resolvido. Porque nós precisamos dos funcionários que foram citados, nesses cargos de coordenadoria, esqueci os chefes de seção, né? Esses 3 cargos. São 3 cargos que, obrigatoriamente por lei, não pode ser ocupado por outras pessoas, sem ser os professores da nossa rede. Certo? Então, não tem como resolver o problema, Chiara, se não vier um projeto de lei rápido e resolver isso de forma técnica. Obrigado. O próximo inscrito é o secretário Davi. Boa noite, não vou me estender. Boa noite a todos. De tudo que foi dito hoje, pelo menos eu saio daqui com algumas reflexões para serem feitas, espero que vocês façam também. O tema é um tema muito complexo, é um tema que pegou todos de surpresa. Pegando um gancho do Pires, somos todos servidores públicos, né? Lotados em secretarias diferentes. Eu estou na administração pública há 36 anos, sou totalmente sensível a tudo isso que está acontecendo. Mas eu acho que nós temos que tratar esse tema com união. Eu acho que a audiência pública foi fantástica, cumpriu o efeito de trazer todos para cá, de trazer isso para o debate, ouvir as falas, todas as exposições, o sindicato, os advogados que estavam presentes, que estão. E eu acho que nós temos que sair daqui hoje prontos para sentarmos e avaliarmos as alternativas, mas nós temos que fazer isso juntos, nós somos todos servidores públicos, né? Vocês hoje estão passando por um problema específico da aposentadoria especial, o ano que vem podem ser outras categorias sofrendo também. Agora, o que é importante, né? E eu tenho uma atuação na FUNPREV já há 4 anos, e eu sou testemunha do quanto a FUNPREV tem um carinho por todos os servidores municipais. Só que a gente não vai conseguir levar essa discussão adiante achando que a FUNPREV é a nossa inimiga. Lá nós só temos servidores de carreira também, tanto os servidores que atuam, como o Conselho Fiscal, como o Conselho Curador, o pessoal do Comitê de Investimento, e nós temos que unir forças, né? É um tema complexo e eu acho que a partir da semana que vem é sentar grupo de pessoas envolvidas nisso e arrumar alternativas que dê a segurança jurídica que todos precisam para a decisão. Só isso. Obrigado. Próximo inscrito é o Gilson Menezes. Vamos lá, boa noite a todos. Eu queria entrar num assunto que acho que é importante, e até reforçando isso que o Davi falou, que é bem por aí. A FUNPREV, historicamente, sempre foi democrática. Ela nunca escondeu nada de situações que levassem o servidor a desconfiar ou prejudicar o servidor. Em termos de legalidade, gente, acho que é importante a gente se atentar que a FUNPREV não é uma secretaria ou uma autarquia que se prende aos mecanismos legais municipais. Ela transcende isso. A FUNPREV depende das normativas do Ministério da Previdência e também decisões do Supremo Tribunal Federal. Ela não é uma entidade que depende só do município, ela tem que estar atrelada a isso. Tanto é verdade isso, que a FUNPREV começou a praticar também a especial por insalubridade. A partir da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, a súmula 33, a FUNPREV passou a avaliar também as aposentadorias por insalubridade, que nunca teve. Então, hoje a FUNPREV já está fazendo esse tipo de trabalho, já vem há um tempo realizando esse tipo de avaliação, que também tem a sua eficácia imediata. A partir do momento que o Supremo editou a súmula vinculante, a FUNPREV foi obrigada a realizar isso. E é bem importante a gente se atentar. Esses dias eu estava numa clínica médica e eu ouvi servidores já contando, desculpa o termo, com o ovo lá. Nós estamos aí à beira de uma reforma da Previdência extremamente nociva também para o servidor público municipal, em especial também para o professor. Nesse último texto da reforma da Previdência, não se fala mais em regra de transição. Se os textos anteriores já eram prejudiciais aos professores, esse último texto ele é terrível. De repente, toda essa discussão que a gente está fazendo aqui
pode ir por água abaixo se houver uma reforma da Previdência. Então, não imaginem, eu falo isso porque a gente sempre está ouvindo servidores já fazendo planejamentos, parece que não assiste televisão, não lê jornais, de que uma reforma nociva, covarde de um presidente que não é legítimo para fazer isso, a serviço dos grandes bancos, do mercado financeiro, explorador. Os empresários entraram no jogo agora para arrebentar também com o servidor público, que é privilegiado. Então, nós estamos sofrendo um ataque violento, né? E trazendo agora, para em termos de RPPS, que é o nosso regime de previdência, é bom se dizer que nosso regime de previdência ele é autossustentável. Todo o mecanismo de apuração matemática e dos efeitos para o futuro, para dizer que se a FUNPREV está ou não com saúde financeira, eles são realizados anualmente. Então, a FUNPREV ela é autossustentável com a cota do trabalhador, do servidor público, e com a cota patronal. Então, nós temos uma situação muito confortável hoje na FUNPREV pelo equilíbrio dela. E a FUNPREV, historicamente, sempre foi uma luta. E, às vezes, nós esquecemos que essa luta não é dos gestores que estão na FUNPREV, de todos. Porque se você faz e paga a sua cotização de 11% todo mês, é o mesmo que você está colocando esse dinheiro de 11% na poupança. Essa poupança sua é a contrapartida que você vai ter quando você não tiver mais capacidade laboral de trabalhar. Entenderam? Então, a FUNPREV, sim, ela sempre ficou exposta, sempre houve problemas de ordem política, de ordem matemática e financeira, mas sempre corrigido. Tanto é verdade isso que todas as contas da FUNPREV foram aprovadas. Todas as aposentadorias, como bem disse o Eduardo, foram sancionadas pelo Tribunal de Contas. Nunca teve erro. O que a gente não pode, aí eu faço essa reflexão com vocês, é de trazer insegurança. Eu acho que esse momento, se o Conselho Curador foi precipitado, se a FUNPREV foi precipitado ou não, é outra discussão. Eu tenho preocupações sérias porque é um momento que você não pode gerar desconfiança. Eu não poderia me aposentar hoje com insegurança de que isso possa ser revisto. Então, a gente tem que refletir muito isso, né? E a FUNPREV, ela não tem a capacidade de determinar a vida do servidor através de uma simples resolução. Ela não é dona da verdade. Nós não somos donos da verdade. Tanto é que a fala do PIS foi muito feliz, a gente pode, sim, rediscutir esse assunto, trazer essas informações, a preocupação do sindicato, a preocupação dos vereadores, de vocês, professores, para que a gente possa readequar isso de forma que a gente não gere mais insegurança. Porque se a gente hoje... Eu costumo dizer que todas as assinaturas que eu promovi enquanto presidente da FUNPREV, nas aposentadorias para professores, nos casos semelhantes aos de vocês, eu me arrepiava, para ser sincero. Porque nos eventos que eu fui, aliás, em São Paulo, no Brasil, que tinha pessoas muito entendidas sobre esse tema, me trazia muita insegurança. E eu ficava muito preocupado com a questão que foi decidida lá, como o Eduardo falou, lá em 2010, e a gente chancelou essa ideia de que o professor não poderia ser penalizado estando fora da sala de aula. A gente cumpriu todas as aposentadorias que foram para a FUNPREV, a gente assinou e chancelou que isso estava certo, né? Então, é um histórico de favorecimento interpretativo da FUNPREV com o servidor professor, né? A gente nunca pensou o contrário. O que arrepia é uma interpretação agora que traz o Supremo Tribunal Federal, que a gente precisa refletir com bastante segurança. Era isso que eu queria dizer para vocês. Não tem mais ninguém. Esgotados os inscritos, o vereador Meira quer fazer uma consideração? Vamos lá. Eu ouvi todos aqui atentamente porque eu queria entender e compreender. Até eu chamei o Donizete para que ele pudesse me esclarecer algumas coisas, alguns detalhes aqui. Mas depois que eu ouvi o Dr. Raul e também o Davi e o próprio Luiz, que se ausentou, eu conversava aqui com a vereadora Chiara, que essa dificuldade que o Donizete, que representa a FUNPREV, tem hoje para poder interpretar essa repercussão geral, nós temos que entender e compreender.
Por quê? Porque, na verdade, o Donizete hoje responde pelo seu patrimônio e, caso ele cometa qualquer tipo de arbitrariedade ou irregularidade, ele responde por improbidade administrativa. Por outro lado, eu percebo que o que, na verdade, gera incerteza e dúvida é quando se fala em estabelecimentos de educação infantil ou ensino fundamental e médio. Eu entendo o seguinte, que o doutor Alexandre de Moraes, quando ele escreveu isso aqui, porque ele que foi o relator, eu entendo o seguinte, que ele estava prevendo aqueles casos que o professor, quando no exercício da sua profissão, lá no magistério, de repente ele é chamado pela administração para exercer um cargo em outra pasta. Então, ele vai para o gabinete do prefeito, ele vai para a Indurb, ele vai para outra atividade que não seja ligada e não tenha relação com o ensino. Agora, o que a gente vê, e eu acredito que não é esse o objetivo, é de se punir aquele bom profissional, porque, pelo que eu entendo, os profissionais que são escolhidos para exercerem esses cargos são aqueles que se destacaram no exercício das suas funções no magistério. Então, eu entendo que não está muito difícil de nós chegarmos a um consenso, e aí que eu falo daquilo que o doutor Raul apontou, que é para que tanto a FUNPREV tenha a tranquilidade para a concessão das aposentadorias, né, do jeito que vinha sendo realizada, e tendo a interpretação que havia até então sido formada, nós, vereadores, nós não podemos, nós não temos o poder de apresentar um projeto de lei dessa natureza para que essa interpretação do que é estabelecimento de ensino, porque eu entendo que estabelecimento de ensino são todas as dependências ou todos os órgãos que estão vinculados à Secretaria da Educação. Ponto. Isso sim é estabelecimento de ensino. Não precisa ser estabelecimento de ensino onde na sala de aula, não é isso. Eu acredito que o legislador, que o relator, o ministro Alexandre de Moraes, não tenha tido essa interpretação ou tenha tido essa pretensão. Agora, para que isso tenha, de fato, uma segurança para o Donizete, que representa a FUNPREV, e para que as senhoras e os senhores professores tenham também a tranquilidade de que a aposentadoria será concedida, eu entendo que nós, vereadores, podemos sim, e aí eu acredito que os vereadores, numa situação como essa, não deixarão de assinar, mas nós poderemos fazer uma indicação ao prefeito, né? Uma indicação ao prefeito do que a Câmara dos Vereadores pensa sobre o assunto que nós estamos discutindo, que é para que seja interpretado como estabelecimento de ensino todos os órgãos ligados à Secretaria da Educação. Ponto, acabou. É isso que é a nossa pretensão. Então, eu já falei com a vereadora Chiara, eu acredito que nós vamos elaborar essa indicação e vamos pedir para que os nossos colegas, nossos pares, todos assinem essa indicação para que o prefeito municipal também tenha tranquilidade na elaboração desse eventual projeto de lei para que seja interpretado dessa forma. Então, eu acredito que essa é uma saída, é uma alternativa para que, de fato, seja feita justiça. Eu venho também de uma categoria profissional que temos uma aposentadoria também diferenciada e interpretações surgem a qualquer tempo, a todo momento. Sempre tem as pessoas, sempre tem aquelas repercussões que podem, às vezes, interpretar de uma forma ou de outra. Só para complementar e finalizar, hoje eu fui procurado por um policial militar que ele se aposentou aos 52 anos de idade, entrou na Polícia Militar com 30 e teve que se aposentar aos 52. Por quê? Porque a aposentadoria é compulsória pela idade da pessoa. 3 meses depois que ele aposentou, a lei mudou para 60 anos. Só que qual é o prejuízo dele? Ele aposentou com 22 30avos, ou seja, ele aposentou com 2/3 do salário dele. Ele quer voltar, ele quer trabalhar. Então, ele me procurou e falou, qual é a saída? Eu falei, olha, eu duvido que o poder público, né, vá negar que você volte a trabalhar, você quer voltar a trabalhar. É uma situação completamente diferente. Mas isso, eu só estou citando isso como exemplo, porque surgem tantas
tantas novidades, tantas, como disse, como bem relatou um dos oradores aqui, que ele falou assim, poxa, parece que isso aqui é uma brincadeira, toda hora estão querendo brincar com a gente. Eu acho que, de fato, é o que estão querendo fazer. Mas nós não estamos aqui para brincar, e estamos aqui para encontrar solução para que atenda o interesse das senhoras e dos senhores aqui presentes. Eu gostaria também de fazer uma consideração. Eu acho que o vereador Meira já sintetizou bastante o que a gente vem discutindo aqui dentro da Câmara. Acho que a indicação é realmente o caminho mais adequado nesse momento, e nós temos que considerar que a Câmara entra em recesso agora. Nós teremos uma sessão extraordinária na terça-feira dessa semana, mesma data onde acontecerá a reunião da FUNPREV. E aí eu faço um apelo, já que não posso apresentar uma moção de apelo a tempo da reunião. O apelo seria no sentido de que não só não seja publicado até a terça-feira, mas que não seja publicado até que a gente consiga esgotar todas as possibilidades e a gente faça realmente a interpretação mais adequada, mais segura, e que a gente tenha sempre os professores valorizados como profissionais de relevância na nossa sociedade. Eu gostaria, então, diante de tudo isso, dizer que nós estamos encerrando a audiência pública, mas sem encerrar o assunto, né? Eu acho que nós fizemos um início de discussão, a discussão não cessa hoje, nós estamos de portas abertas, e todas as sugestões, todas as possibilidades de encaminhamento, nós estaremos fazendo também a partir da Câmara. Então, a gente está de portas abertas, a Câmara entra em recesso, mas a gente continua trabalhando, nós estaremos em meio período aqui, meu celular está à disposição, contem com a gente. Então, nós vamos encerrar essa audiência pública às 20h29 do dia 14 de dezembro de 2017. Lembro ainda a todos que essa audiência pública está disponível no canal do YouTube TV Câmara Bauru. Boa noite a todos.